Você, a partir dessas conversas, você vai ter uma puta visão legal de mercado, que você vai poder impressionar bastante o teu entrevistador e você vai se distanciar muito, dar muitos passos à frente em relação aos seus concorrentes, seus competidores candidatos. Fala galera do Carreira Talks, eu sou o Vitor Catice e esse é mais um vídeo da série Insights, sempre com temas e conteúdos que te ajudam a acelerar o crescimento da tua carreira. Bom, e o tema de hoje é o desenvolvimento de carreira para jovens profissionais, jovens estudantes, né, que estão na faculdade aí e começam a surgir as primeiras dúvidas aí de currículo, de processo seletivo, de entrevistas, e a faculdade não oferece nenhum apoio institucional assim, de desenvolvimento de carreira, além dos centros de estágio, que faz a parte de documentação, que às vezes até publica alguma oportunidade de vaga de estágio, alguma coisa assim, mas não tem nenhum centro que auxilia o estudante nesse processo de desenvolvimento de carreira, os primeiros passos, e aí os estudantes acabam recorrendo ali a professores, a amigos, familiares, enfim, para poder começar a dar os primeiros passos. E eu tenho recebido com frequência essa dúvida, o que fazer nessas situações no início da carreira, lá no nosso Instagram e por aqui também no YouTube. Então resolvi gravar esse vídeo aqui para poder gerar o máximo de valor para vocês. E se você está nessa situação, acho que você tem duas opções. A primeira é reclamar, reclamar que a faculdade não oferece isso e aquilo, que não é o que a gente vai fazer aqui. E a segunda opção é se virar, dar seus pulos, como é o mercado de trabalho, como é a vida. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, coisas que você pode fazer para poder alavancar a tua carreira, mesmo sem ter o apoio ainda da faculdade ou até experiência profissional que possa te ajudar de alguma forma nos processos de seleção. Para fazer isso, eu separei aqui três estratégias, três ferramentas para você colocar em prática hoje mesmo, começar a colocar em prática hoje mesmo e alavancar e aumentar os teus resultados aí na tua carreira. A primeira estratégia que eu queria compartilhar com vocês aqui é que vocês participem de projetos estudantis, atividades extracurriculares, seja monitoria, seja projetos de competição, de protótipos, robótica, empresas juniores, bateria, atlética, esportes, enfim. Quando você participa de alguma atividade extracurricular durante o teu curso, eu vejo dois benefícios, né? O primeiro deles, mais de curto prazo, digamos assim, é que nesses grupos normalmente tem alunos, os veteranos, pessoas que estão mais à frente da faculdade, que vão conseguir te auxiliar nessas dúvidas que possam surgir aí do início da carreira. Isso é um benefício super legal. E um benefício mais de médio e longo prazo, que são exatamente as experiências que você vai ter nesses projetos. Elas vão super te ajudar no futuro, quando você estiver sentado numa empresa, tomando as decisões, conduzindo os projetos e atividades que vocês vão conduzir. Passar por alguma experiência assim durante a faculdade é super importante. Eu sei que dependendo da realidade, da sua realidade, nem sempre é possível, administrar, fazer o curso e participar de uma atividade extracurricular ao mesmo tempo. Tem pessoas que precisam trabalhar, mas se você tem essa oportunidade, eu recomendo fortemente que você viva isso. É uma forma de você poder extrair o máximo que a faculdade pode te oferecer, e essas atividades vão ser muito úteis para você hoje, para tirar essas dúvidas, e talvez até algumas oportunidades de trabalho estejam aí dentro desses grupos, e também no futuro, com essas experiências, que você vai poder falar dessas experiências não só nas entrevistas de emprego, quando te perguntam se você tem experiência, você pode nunca ter tido um estágio, mas você pode ter tido uma baita experiência num projeto estudantil, onde você vai desenvolver responsabilidade, organização, enfim, trabalho em equipe. Isso é super importante, e não só nas entrevistas, mas mais para frente também, quando você estiver trabalhando, você certamente vai lembrar dessas experiências anteriores para poder maximizar os resultados no teu dia a dia. Bom, pessoal, e a segunda estratégia que eu quero compartilhar com vocês aqui é o networking, o desenvolvimento do seu networking. Eu acho que a gente poderia e deveria desenvolver o nosso networking antes mesmo de entrar no mercado
de trabalho, né, antes mesmo de arrumar o teu primeiro estágio, o teu primeiro emprego, e já começar a construir esse networking. E eu diria até antes de começar uma faculdade, né? Se você está no ensino médio, aí, se você ainda não começou ainda uma graduação, eu acho que é super interessante que você também comece já a construir teu networking, porque isso vai ser muito rico, essas informações que você vai extrair dessas pessoas, da sua rede de contatos, vai ser super interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês a partir de agora um passo a passo para você construir a tua rede de contatos, de modo que você possa adquirir repertório a partir das informações que vocês vão perguntar para elas e usar essas informações durante as suas próximas entrevistas ou até no desenvolvimento das atividades que vocês vão ter uma vez que vocês já estejam empregados. Então, o passo a passo é o seguinte, né? Primeira coisa, cria tua conta no LinkedIn, né? O LinkedIn é uma rede social voltada para o mundo corporativo. Se você não tem ainda, sugiro fortemente que você comece. Se você tem e está abandonado, sugiro que você retome e dê uma atualizada. Então, esse é o primeiro passo, né? Abra uma conta no LinkedIn. A segunda coisa a se fazer é pesquisar por profissionais em empresas que vocês gostariam de trabalhar, né? Então, por áreas e empresas que vocês gostariam de trabalhar. Então, digita lá o nome da empresa, o cargo, né, daquela empresa que você tenha interesse, né, o cargo e área, né? Então, a empresa XYZ, uma área de marketing, uma área de jurídica, uma área de RH, uma área de projetos, produtos, enfim. E coloque também o cargo, e o cargo que eu sugiro que vocês pesquisem por pessoas são analistas, são especialistas, coordenadores, supervisores, gerentes. E eu acho que esse universo de profissional que ainda não é um grande gestor, não são superintendentes, diretores, vice-presidentes, presidentes, CEOs, CFOs, enfim, todo o C-level, eu acho que são gestores que estão um pouco distante do dia a dia das operações, que eu acho que, mesmo que eles topem o que eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que vai ser difícil deles passarem o dia a dia, que é o que vocês precisam descobrir ali nesse primeiro momento. Então, mande um convite para essas pessoas de empresas que você tem interesse, desses cargos que eu falei e das atividades que vocês têm interesse, né? E dessas pessoas que aceitarem, mande para essas pessoas como terceira etapa, terceiro passo, mande uma mensagem pedindo que um bate-papo rápido para você poder conhecer mais do dia a dia das atividades desse profissional. Então, pede ali 20 minutinhos para vocês poderem fazer esse bate-papo, coisa rápida, que você quer saber um pouco mais do dia a dia desse profissional. Então, se você mandou convite lá para 50 pessoas, uns 30, 20, 30 pessoas vão aceitar, né, esse convite, e dessas 20, 30 mensagens que você mandar para essas pessoas, talvez umas 5, 10 ou 15 vão topar fazer suas conversas. Então tenha em mente de que é como se fosse um processo de venda, né, que você tem que prospectar muitos clientes para ter poucas vendas. Então é natural, saiba disso, e aproveite bastante essas conversas para extrair bastante informação útil para você aplicar nas suas entrevistas. E eu recomendo que você faça, né, como quarto passo aqui, durante essa conversa, você se prepare e faça 3 perguntas durante esses 20 minutos com esse profissional. Seja pontual, eu vou falar de como é que você encerra essa conversa, mas desde o início tenha em mente que é importantíssimo você não extrapolar os 20 minutos. E nesses 20 minutos vocês vão fazer 3 perguntas para esse profissional. Quais são as suas principais atividades no teu dia a dia? Aqui você vai entender qual software que ele usa, quais são as atividades práticas, né, de que interação que ele tem com outras áreas, como é que é o dia a dia mesmo. A segunda pergunta é quais são os seus principais desafios hoje enquanto empresa ou enquanto área. E aí que você quer entender também qual que é a pedra no sapato, quais que são os desafios ali e oportunidades para você ter em mente sobre aquela atividade. E 3, quais são as tendências e como é que ele vê essa atividade ou essa área dele no futuro. E aí esses profissionais eles vão te dar várias pistas, vários termos para você pesquisar depois e poder aprofundar um pouco mais. Mas se você fizer essas conversas com várias pessoas, você vai começar a adquirir vários
conteúdos ou várias informações de mercado que vão ser super úteis para você replicar numa entrevista posterior. Então, só para encerrar, como é que vai ser essa conversa, né? Então, faça essas 3 perguntas, no finalzinho ali, com 18, 19 minutos, já está acabando, vá conduzindo, fala, olha, eu sei que os nossos minutos estão acabando aqui, foi super legal fazer essa conversa aqui, eu aprendi bastante coisa, você me deu várias coisas para pensar, e eu adoraria poder voltar daqui 2 semanas a ter mais uma conversa como essa, só para eu poder compartilhar um pouco das coisas que eu aprendi, e certamente eu vou ter algumas outras dúvidas, e queria saber se está tudo bem. A maioria das pessoas vão topar, e dessa forma você termina a conversa com uma porta aberta para uma próxima conversa, né? Então é interessante você acabar dessa forma também, e faça um acompanhamento, ou um termo em inglês para isso, um follow-up, que é a cada 2 semanas, 2, 3 semanas, entre em contato de novo com esse profissional, compartilhe algum artigo, alguma informação sobre o que vocês falaram, algum livro, algum filme, algum TED, algum vídeo do YouTube, podcast, enfim. E dessa forma você vai nutrindo ali aquela relação, de modo que teu nome está sempre na frente daquele profissional, e certamente numa oportunidade futura ele vai lembrar de você. Então, faça essa conversa com vários profissionais, você vai adquirir um repertório super legal, e quando você tiver uma entrevista, por mais que você não tenha trabalhado ainda, ou que seja, você não tenha nenhuma experiência profissional, que tenha tido poucas experiências profissionais, você, a partir dessas conversas, você vai ter uma puta visão legal de mercado, que você vai poder impressionar bastante o teu entrevistador, e você vai se distanciar muito, dar muitos passos à frente em relação aos seus concorrentes, seus competidores candidatos. Bom, e a terceira estratégia que eu queria compartilhar com vocês aqui, para vocês poderem alavancar a carreira de vocês nesses primeiros anos, é a pesquisa, boa e tradicional pesquisa, só que uma pesquisa estruturada, né? Então, o que fazer, né? Hoje em dia na internet a informação não é mais o problema, né? Basta dar um Google que você tem acesso a qualquer coisa. O problema de hoje em dia, e eu acho que dos próximos anos, vai ser a curadoria dessa informação. Então, hoje em dia a gente se perde, né, nas timelines de Instagram, do próprio LinkedIn, enfim, todas as mídias sociais. A gente é bombardeado por várias informações sobre várias coisas, são informações legais, né, ricas, de valor, e a gente fica lendo aquilo e o tempo escorre pelos dedos, né? Então, o recado que eu queria dar para vocês aqui é que vocês organizem o teu estudo, o teu desenvolvimento, né, que vocês estruturem os estudos e desenvolvimentos de vocês. Então, a primeira coisa a se fazer é organizar em tópicos aquilo que você quer se desenvolver, né? Então, o primeiro passo é organizar em tópicos. Coloca ali os temas que você quer se desenvolver, do tipo currículo, processos seletivos, cartas de apresentação, processos de trainee, né? Separa as coisas que você tem interesse ou que você sente que você precisa aprender mais sobre aquele tema. E um passo 2 é fazer a pesquisa sobre podcasts, artigos, livros, vídeos do YouTube, TED Talks, enfim, tudo que tem na internet por aí relacionado a esses tópicos. E aí você organiza, né? Então, para o tópico de currículo, eu vou ver esse podcast, eu vou ver esse artigo e vou ver esse e-book, por exemplo. E aí uma terceira etapa é você planejar na sua semana, no seu mês, em que momento que você vai dedicar 20, 30, 40 minutinhos só para ver isso tudo que você reuniu. Dessa forma, você concentra os teus períodos de estudo, organiza eles, encaixa eles, né, na verdade, dentro da tua dinâmica de vida, né? Então, a gente sabe que quem está fazendo faculdade e às vezes está até trabalhando já é insano, não dorme, vive, parece um zumbi, né? Vive em função das coisas aí da faculdade, prova, trabalho de faculdade, trabalho corporativo, digamos assim, e aí o tempo é escasso. Então, organize esses conteúdos que você quer estudar em pequenas janelas de tempo, de 20, 30 minutinhos dentro da semana, por exemplo, e dessa forma você vai conseguir mergulhar em 2, 3 coisas do mesmo tema, no mesmo horário. Não vai ser aquela passada de dedo no feed do Instagram que você vai se perder vendo aquele post, mas aquele post é super legal, mas eu tenho que fazer minhas coisas agora.
e aí dessa forma você se torna mais produtivo fazendo dessa forma, né, organizado. E por fim, aqui nessa terceira estratégia, compartilhe com os teus amigos. Então pega ali 1 ou 2 amigos mais próximos, manda um áudio para ele daquilo que você leu, daquilo que você entendeu sobre aquele tema, e essa informação pode nem ser tão útil para aquele teu amigo. Às vezes sim, tá no mesmo, normalmente os amigos estão no mesmo momento de vida, né? Às vezes pode até ser útil, mas o ponto principal é que você fixe cada vez mais o aprendizado que você teve, né? A melhor forma de aprender é ensinando. Quando você ensina aquilo que você acabou de ler, de aprender, você fixa muito mais aquilo do que se você ler, fechar o livro, fechar o computador, o celular e fazer outra coisa. E aí você vai acabar esquecendo dessa informação em algum momento. Então compartilhe com essas pessoas, que eu tenho certeza de que isso vai fixar cada vez mais na tua memória. E dessa forma organizada e estruturada que a gente falou, você vai organizar, né, de fato a tua semana, e não vai ficar perdendo tempo ali de post em post nas mídias sociais, com aquela sensação de que, poxa, eu estou vendo um monte de coisa legal, mas não estou aprendendo nada, né? E pós essa parte de estudo, né, depois disso, coloque em prática, porque se você não colocar em prática também as coisas não vão mudar, né? Vão continuar da mesma forma. Essas são algumas das ferramentas que eu utilizo na minha própria carreira, e nos últimos 10 anos da minha carreira eu aprendi que a gente é recompensado na mesma medida da fome por crescimento e resultados que a gente tem. E eu acredito que essas ferramentas, essas estratégias que eu compartilhei com vocês podem com certeza alavancar o crescimento de vocês. Opa, obrigado por assistir esse conteúdo até aqui. Olha só, se você for estudante, estagiário, e no teu dia a dia de trabalho você sente algum medo de parecer despreparado, de parecer que não merecia estar ali naquela posição, medo de fazer bobagem, de fazer besteira nas suas atividades, de errar, medo de fazer alguma pergunta muito óbvia e passar algum tipo de vergonha, ou vergonha também de interagir com pessoas com que você não conhece no teu dia a dia de trabalho. Se além desses medos, dores e receios, você também tem o desejo de dar o próximo passo na tua carreira, de se tornar assistente, de se tornar analista, de ganhar mais, melhor, de aumentar o teu salário. Se você se identificou com algumas dessas características, eu recomendo fortemente que você conheça a aula gratuita aqui do Carreira Talks, O Primeiro Passo. É uma aula que vai te ajudar com estratégias bem práticas para você alcançar a tua efetivação no teu programa de estágio em menos de 12 meses. É uma aula de cerca de 40 minutos, tem material PDF, tem versão em áudio para fazer download. Está super completa a aula e eu recomendo fortemente que você conheça e alavanque a tua carreira. Clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo, coloca teu melhor e-mail, vai chegar na tua caixa de entrada o link para você acessar a página e consumir todo o conteúdo, tudo gratuito para você. Eu te vejo lá dentro para a gente continuar junto essa jornada de evolução. Valeu!